Iniciando a segunda palestra do dia, antes de qualquer coisa, não esqueçam de marcar o joinha e lembre-se da lista de presença. Palestrante de agora, Mônica Astuto Lopes Martins, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, graduada em Pedagogia pela UERJ, especialista em Administração Escolar e Supervisão pela UFRJ e mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, na linha de pesquisa sobre formação de professores na área de educação de surdos. Pesquisadora surda, que tem focalizado sua investigação na figura e atuação do professor surdo no processo de ensino-aprendizagem de primeira língua e segunda língua. Professora concursada da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro há 25 anos, participou de projetos e possui experiência em práticas de ensino bilíngue. Atualmente está lotada no Instituto Helena Tikoff, no Laboratório de Libras, atuando na capacitação de professores da área de surdez, com ênfase na abordagem bilíngue e na disseminação da Libras. Desde 2002, é professora do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, onde leciona aulas de Libras e demais disciplinas específicas. Tem experiência na área de educação nos seguintes temas: educação de surdos, professor surdo, educação bilíngue, letramento visual, Libras, inclusão de alunos surdos e formação docente. Tema de sua palestra: letramento e alfabetização, educação bilíngue no contexto do aluno surdo. Boa palestra! Olá a todos! Primeiramente, eu quero agradecer a comissão organizadora da SMPDT, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, que pertence à Prefeitura do Rio, pela organização do Seminário Setembro Azul, onde é um mês que nós temos várias datas comemorativas. Nós temos o Dia do Surdo, temos no dia 26, comemoramos o aniversário do INES, temos o Dia da Língua de Sinais, no dia 30 nós temos a comemoração do tradutor e intérprete. Nossa, como esse mês tem várias datas especiais, não é mesmo? Quero agradecer também pelo convite, por trazer essa palestra na área da educação, onde é uma área que eu já tenho muita experiência. Nesse momento eu vou me apresentar, esse é o meu sinal. Meu nome é Mônica, sou formada em pedagogia, sou servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro já há anos e já atuei em várias escolas do município do Rio. Eu também trabalho no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ. O ISERJ é um instituto com licenciatura em Pedagogia e curso de Normal Superior, onde eu aplico a disciplina de Libras e a disciplina de Práticas Pedagógicas com foco no aluno surdo. São essas duas áreas que eu leciono. Nesse momento, eu vou fazer a apresentação da minha palestra com o tema em letramento e alfabetização na educação bilíngue no contexto do aluno surdo. Como é a proposta do desenvolvimento do ensino-aprendizado bilíngue para esse aluno surdo? Com a aquisição da primeira língua na modalidade em Libras
e a segunda língua na modalidade português. É muito importante a aquisição da Libras na primeira língua na educação, pois trará um suporte para o desenvolvimento linguístico da criança, trazendo a capacidade de assimilação no seu desenvolvimento, possibilitando a capacidade de interação e integração para dar um suporte ao desenvolvimento da criança surda. Um outro ponto muito importante é a identidade surda, pois na identidade surda nós temos a autoestima, uma inclusão de fato, um movimento social e emocional entre a comunidade surda e ouvinte para uma inclusão de fato. Uma outra questão que eu quero abordar com vocês: o surdo ele é capaz de ler e escrever? Sim, é claro. Sim, o surdo é um ser inteligente e ele é capaz. Uma outra questão: segundo a citação de Quadros, que ela fala que é principal que o surdo tenha condições básicas para essa aquisição da L1, porque a L1 serve como um pilar, como uma base linguística para o desenvolvimento desse aluno surdo. Caso não ocorra essa base, esse primeiro conhecimento da língua de sinais como L1, existe toda uma interferência cognitiva para o ensino desse aluno. Um segundo ponto de preocupação é o ambiente linguístico. Uma outra citação de Ronice aborda sobre o ambiente social, um ambiente linguístico. A escola ela precisa ter esse ambiente, esse local de encontro para os surdos interagirem. É imprescindível uma escola polo e uma escola bilíngue, promovendo esse ambiente linguístico para a aquisição da língua de sinais, trazendo o input promovidos nesse ambiente linguístico. O terceiro ponto é a estratégia pedagógica usada nesse ambiente escolar. Qual a estratégia usada por esse professor? Qual a influência dele para o desenvolvimento do aprendizado do aluno surdo? No quarto ponto, qual é o fator emocional e afetivo? Como é a motivação para a autoestima dessa criança? Qual é a história dele, a vida? Qual o conhecimento que esse profissional tem sobre o núcleo familiar e social que essa criança vive? É importante esse conhecimento emocional para trabalhar a motivação dessa criança. E no quinto ponto, eu vou abordar a motivação, a necessidade desse incentivo motivacional sempre aconteça desse aluno surdo. Um outro ponto que eu vou abordar sobre esse profissional: é imprescindível que esse profissional no ambiente escolar seja um profissional surdo, pois esse professor vai trazer um papel de motivação nessa comunicação, dando um suporte para esse aluno surdo de uma língua visual. E ele trará a experiência dessa língua nesse espaço visual, trazendo também a referência da identidade surda como um modelo,
Sim, esse professor surdo, ele é uma referência, ele é um modelo para crianças e jovens. Então, é imprescindível que esse profissional seja um professor surdo de qualidade. O tema que eu vou abordar agora é sobre o ambiente escolar. Eu sei que nós temos várias dificuldades, várias metodologias de trabalho e propostas de trabalho dentro de algumas instituições. E eu venho percebendo que tem vários ambientes escolares com material didáticos diversificados e de qualidade. Porém, algumas escolas eu percebo continuam naquele método tradicional, seguindo metodologias próprias para o ensino de crianças ouvintes. A maioria das escolas insistem em usar um método de livros didáticos, não tem uma estratégia própria de ensino com uma flexibilidade para a atuação dessa alfabetização. Com um método de cópia, porém, não tem um método de aprendizado. O aluno continua com a falta do conhecimento. E nesse ensino é um ensino de troca, não onde somente o professor é o protagonista. Esse aluno ele necessita de uma troca para o aprendizado da L1, para essa aquisição dessa primeira língua. E a segunda língua passa a ser a escrita, para a inserção dessa segunda língua. Agora eu vou explanar sobre a palavra letramento. Qual o significado dessa palavra? Letramento é a habilidade da leitura e da escrita em práticas sociais. Na leitura de um livro, de um jornal, de uma legenda, de um desenho, faz-se uso do letramento. No caso do surdo, faz o uso do letramento visual, que é esse o sinal. É a percepção de um registro visual. O ouvinte não, o ouvinte é um modo oral auditivo para o seu desenvolvimento. O surdo não, ele tem esse registro visual para leituras de símbolos gráficos, textos. E aí nós usamos esse letramento visual. Como funciona a aquisição para a escrita? Ela já está pronta? Não. Primeiro vem esse registro visual que já falamos, para depois dar início ao registro escrito, vinculados a um contexto social. Segundo a citação de Sueli Fernandes, o domínio da língua escrita ocorre pelo canal visual. Ele percebe visualmente um determinado símbolo gráfico que arremete à recuperação mental do símbolo também visual em libras e este, por sua vez, permite significar a palavra escrita, fazendo assim com que a sua produção em libras consiga ser registrada na escrita. É o que ela explica em sua citação. Agora vamos abordar sobre uma outra citação. Segundo Quadros, através da língua, o aluno discute e pensa sobre o mundo. Eles estabelecem relações e organizam o pensamento. Por isso a importância da primeira língua ser a língua de sinais. Agora eu quero abordar com vocês sobre a questão do letramento. É fácil? Não, não é. Precisa ofertar uma diversidade de gêneros textuais, trabalhar com diversas atividades, tipos de materiais, pois nós precisamos saber as questões
externas que interferem nesse processo com o ambiente social de cada aluno. E a partir daí vamos desenvolver a escrita. Por exemplo, tem surdo que usa o WhatsApp, então faz uma prática da escrita através do WhatsApp. Outro surdo sente melhor escrevendo uma história. Uma outra pessoa usa uma lista de supermercado para registrar a necessidade dele e é uma prática. Outra pessoa usa um desenho. Outra pessoa gosta de fazer parte de legenda. Tudo é registro. É um registro para o letramento. Por isso, a importância do surdo se acostumar a escrever, a digitar, a usar datilologia. Existem diversas partes que possam usar na comunicação para a vida. Isso é muito importante para o surdo. Agora eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre letramento e alfabetização. Existem significados diferentes. Na alfabetização, temos toda uma preocupação com a frase, com a parte gramatical, com letras, fonemas, fonéticas, com códigos utilizados. Existe um registro na escrita e existe uma prática na habilidade. Existe uma habilidade na escrita que é só com a prática. De início vai a escrita torta, depois vai desenvolvendo o código de registro da escrita, o alfabeto, as letras e daí por diante. Então, isso faz parte da alfabetização. Estava pensando como a alfabetização é feita com os surdos. É possível? É muito complexo. Eu vou vendo em algumas escolas tradicionais que ainda seguem aquele modelo da cartilha. São livros que trazem aquele método antigo de palavração, ou sílabas, ou cópias de letra. Eu não concordo com esse método, que é um método fonético. Existem várias metodologias diferentes para serem trabalhadas. Porém, esse método é necessário à audição e é impossível para o surdo, acarreta vários problemas. Um outro método é do ditado, onde existe o uso da datilologia e transfere para a escrita. Existem várias maneiras de alfabetização. Agora eu vou apresentar para vocês qual é a diferença entre letramento e alfabetização. O letramento ele é utilizado na sociedade em tudo na vida. É uma prática diária da sociedade, na escrita, é uma influência na televisão, igrejas, jornais, textos, escola, de todos os lados, nas músicas também. Em todo o tempo nós vemos essa influência do letramento. Dá uma ajuda para o desenvolvimento do indivíduo, diferente da alfabetização. Existe um sistema de regras próprio da escola, com material didáticos próprios da escola que tem que ser seguidos. E a escola não conhece a história desse aluno. Existe aí uma falha, uma perda de sentimentos, pois não conhece o histórico desse indivíduo. Um exemplo:
Um exemplo. A cartilha que é utilizada para criança é a mesma que pode ser utilizada por um adolescente de 14, 15 anos? O tema não dá nenhum interesse para esse aluno. Precisamos criar materiais adaptados, com idades próprias para cada aluno. Isso é estar próximo da história dele, é estar dentro do contexto escolar e da vida dele. Não é preocupação só em palavras, método de palavração, verbos. Não é isso. E é isso que percebemos dentro dos ambientes escolares. Pensando no material didático, ele precisa ser um ensino mais estratégico, mais visual, mais flexível, adaptado de acordo com cada aluno. Agora eu vou abordar a importância do letramento visual. Para surdos com domínio da Libras, eles são capazes de argumentar, dar opinião, discutir sobre o sentido e o significado do conceito abordado. Já para alunos sem domínio na língua de sinais, eles terão mais dificuldades em interpretar a imagem. A dificuldade numa produção, por isso é importante da primeira língua ser a Libras. É necessário dialogar com o mundo, ver o mundo e vivenciar as coisas do mundo. Pois a língua, ela possibilita o conhecimento. Nossa mente não está desprovida de conhecimento, ela é capaz de trazer a percepção de palavras, de significado, mas para isso necessita da ajuda da língua, para que depois ocorra a escrita. Dá um exemplo, a palavra sol. Ela tem inúmeras variações. Vai depender do contexto. Um exemplo, o sol se pôs. O sol se pôs também, o sol está radiante. Ou uma metáfora, nossa, você está radiante como um sol. Você está radiante como um sol. Depende do contexto. Existem metáforas, existem vários sentidos a ser usado. Isso é um trabalho importante a ser feito em sala de aula com o aluno surdo. Agora, uma outra coisa muito importante que os surdos precisam se acostumar é a frequentar a biblioteca. Ou para assistir um filme, para ver uma história, para ler um livro. Nós precisamos ofertar esse tipo de atendimento, pois auxilia muito no desenvolvimento. E também no ambiente familiar, trazer essa prática do uso da leitura. O ambiente familiar também ter essa prática de contar história. Por isso a necessidade da família aprender Libras para se comunicar com o filho surdo. Pois como vai ser contado, narrado essa história, cada detalhe dessa narrativa? Também o teatro. Nós temos o teatro surdo, onde podemos trabalhar o texto, podemos trabalhar a língua de sinais. Pode ser feita uma produção de um vídeo
com esse teatro em língua de sinais e depois faz uma edição e é colocado a legenda, onde também vamos trabalhar a leitura. Agora eu quero abordar a importância do acesso ao surdo aos vários gêneros literários. Vários materiais, produções textuais, histórias em quadrinhos. Um exemplo, a Magali, a Mônica, o Cascão, a Turma da Mônica. Então, jornal também. Vários textos do Facebook, Instagram, onde há várias imagens importantes que é interessante oferecer a esse aluno para uma tradução desses significados e formar textos no contexto social desse aluno surdo. É importante promover a produção cultural, promover a arte, produção de poesias. Isso é muito importante, esse incentivo de narrativas, piadas em libras, o teatro, a literatura surda. Temos uma variedade de materiais para oferecer para as crianças surdas. Agora, no mês de setembro, por exemplo, temos o Dia do Surdo. Vamos oferecer esses materiais em palestras com essa temática própria do surdo, pois nós temos uma cultura. E nós temos o nosso direito linguístico. O surdo ele tem direito a libras, o seu direito linguístico do ensino de qualidade, o professor fluente em língua de sinais. O surdo ele tem o direito linguístico, ele tem direito de usar a língua de sinais, ele tem direito a um ensino de qualidade, a um professor fluente em libras. Ele tem direito a tudo, como qualquer outro cidadão. Ele precisa exercer a subjetividade e desenvolver isso. Pois dentro do ambiente escolar precisa haver um respeito. Nós temos o decreto 5626, que assegura o direito da língua de sinais dentro da escola, o tradutor-intérprete, um professor fluente em Libras ou um instrutor dentro do ambiente bilíngue. É um dos nossos direitos. O ensino da Libras com metodologia adequada para alunos surdos. É necessário também um respeito pela língua, pela identidade e cultura da comunidade surda. Para que haja uma verdadeira inclusão, precisa haver um respeito pela língua de sinais, pela educação bilíngue, verdadeiramente. Inclusão de fato, só se houver um respeito pela língua de sinais, onde a educação bilíngue realmente ocorra dentro do ambiente escolar. Não é uma inclusão de um indivíduo somente, não.
uma inclusão que possa haver uma troca entre os sujeitos surdos. Nós precisamos lutar para que o surdo seja o protagonista da sua história e que haja um incentivo de escolas bilíngues e escolas polos. Agora nós vamos fazer uma comparação sobre 2 quadros que eu vou apresentar. Um é sobre práticas bilíngues e o outro é sobre práticas tradicionais, no método tradicional. Nós vamos fazer uma comparação e ver a diferença. Eu já vi e sei que são bem diferentes, dá para perceber. Eu não vou falar sobre o desenvolvimento positivo e negativo, não. Eu vou mostrar o que de fato acontece no ambiente de sala de aula. O que ocorre com o aluno surdo, quais são as dificuldades, barreiras encontradas por ele. O que acontece com essa metodologia de ensino. E o outro eu vou mostrar o desenvolvimento, o aprendizado, qual é a troca que esse aluno tem. Por isso que eu vou mostrar para vocês. No primeiro, a práticas bilíngues, os princípios são pautados na visualidade. Eu percebi que as aulas são mais criativas, mais dinâmicas, porque o ambiente bilíngue da sala de aula interage entre L1 e L2, pois possibilita a comunicação, ampliação linguística com a troca. Os alunos não ficam apáticos, se torna uma aula bem dinâmica, uma aula com produção, com tecnologias, uma aula bem diferenciada, com várias atividades. Nós não temos aquela mesmice, não. É uma aula baseada na criação, na narrativa, na história, também no teatro, na dança, na produção. No quiz também, trabalhamos com quiz, com perguntas e respostas. Nossa, é uma aula diferenciada. Trabalhamos também com a produção da literatura surda, com a produção de histórias. E eu percebo que é um respeito mútuo. É muito importante, pois ajuda na autoestima. E eu percebi que são pessoas com várias culturas diferentes, com variações linguísticas. E existe o respeito da diversidade, que é o ambiente intercultural. Isso é possível no ambiente bilíngue. Eu estou falando que eu vivenciei. Surdos e ouvintes, juntos nessa troca, essa é a proposta bilíngue. Agora, o outro modelo, o modelo pautado em livros pedagógicos, em cartilhas, com regras e avaliações próprias da unidade escolar, não tem nenhum tipo de adaptação. É um material mais engessado. Percebeu onde os alunos são mais passivos. O aluno ele não pode ser o protagonista do saber, ele não pode perguntar, ele tem que sempre obedecer a mesma prática pedagógica, onde o professor é o ditador e o aluno está desprovido de conhecimento, pois a função dele é somente copiar. Então ele não sabe argumentar, existe um distanciamento, pois não existe um conhecimento.
as disciplinas, os conteúdos das disciplinas, cada vez mais estão sendo reduzidos. Não está mais aquele conteúdo pesado, enriquecido, não. Agora eles estão com a parte mais básica, que é o necessário para o aluno passar. Não é assim. Nós precisamos incentivar os nossos alunos, dar um ensino de qualidade. Metodologia tradicional, um método engessado, onde o professor ele tem uma resistência, ele não aceita a utilização de um material tecnológico adaptado, com uma criação, sempre essa resistência de não usar o novo. Uma brincadeira, um quiz, uma dinâmica, onde é feita uma distribuição de papéis e canetas para uma produção linguística. Sim, é importante no ambiente escolar para sairmos da mesmice. A educação é uma coisa séria, não podemos dar um ensino fraco. A educação de todo o Brasil precisa de um ensino de qualidade para os surdos. Uma outra coisa, no letramento, em sala de aula, o que acontece? A questão do concreto. O ensino é baseado no concreto, no que o aluno está vendo. Um exemplo, uma bola. O professor mostra uma bola e o surdo, ok, decorou a palavra bola. Um desenho, bola. Só isso? Ele não tem capacidade de aprender algo abstrato? Um outro problema que eu percebo é a falta de respeito com as idades, com as multifaixa etárias. Eles fazem uma sala só homogênea. Por isso que esse ambiente escolar, como nós podemos fazer para resolver isso com urgência? A presença do professor ou um profissional instrutor surdo que fará uma construção da identidade surda, considerando a singularidade linguística, ofertando projetos políticos pedagógicos para organizar atividades e projetos educacionais voltados para esses alunos surdos, respeitando o direito linguístico, dando a capacidade do surdo ter um contato com o seu par linguístico. E essa escola inserir pares linguísticos para o melhor desenvolvimento desse aluno, dessa comunidade, para haver uma troca, não só um, mas vários alunos, pois não adianta um único aluno surdo, isso não é inclusão. Necessitamos de vários alunos para essa troca linguística, para que haja realmente uma mudança. E assim, ouvintes vão aprender a língua de sinais, pois vai trazer a visibilidade, uma visibilidade positiva entre ouvintes e surdos. E vai vir um desenvolvimento mútuo. Uma outra questão é a estratégia pedagógica. Qual a estratégia pedagógica do letramento? O principal é a imagem semiótica, utilizadas em filmes, desenhos, figuras, para serem usadas no ambiente de sala de aula. Também tem a atividade do signo da imagem para o português, para Libras. Um exemplo. Junho, o mês de junho.
Então, eles sabem que é um mês que tem no calendário do ano. E aí nós vamos trabalhar uma outra questão de festa junina. E aí mostramos a imagem do mês de junho. O que tem no mês de junho? Tem a festa junina. Então nós podemos trabalhar o verbo comer, parte de vestuário, cultura, músicas típicas. Dá para trabalhar uma série de atividades com essa temática do mês de junho. E aí tem um leque de aprendizado com vários temas, e aí amplia o conhecimento desse aluno. Não fica só na questão da decoração do mês de junho, não. Temos que aproveitar a temática e ampliar o leque de conhecimento. Isso é muito importante. Uma outra estratégia pedagógica é o professor ou o aluno mesmo fazer uma caixa de imagem com recortes de revistas e jornais. Qual o sentido dessa caixa? Pode colocar várias informações, um vocabulário, uma caixa de portfólio para um suporte. No momento que esquecer de alguma palavra, ele recorre a essa caixa para achar o nome de acordo com a imagem. E um segundo ponto também de estratégia é um mural. Pois ali no mural vão ter várias imagens. Também podem ser feitos vários tipos de jogos, vários tipos de brincadeiras e cartas. É só usar a criatividade. Uma outra coisa muito importante é a literatura surda. Pois dentro da literatura, o surdo pode trabalhar o personagem, né? O personagem surdo dentro da história. Isso é muito importante para a conscientização do ser surdo, o trabalho da identidade surda. Isso é muito importante dentro da nossa literatura. É responsabilidade do professor surdo e do instrutor trazer essa conscientização, essa influência, essa produção desse ator surdo, para que ele seja o protagonista da criação. Não adianta só procurar literaturas ouvintes, as prateleiras já estão repletas delas. Cadê a literatura surda? Vamos criar. Precisamos ter um registro do teatro, da arte, da literatura, de músicas, o slam, uma variedade de materiais artísticos, a poesia, escritas por surdos. Nós precisamos ampliar essa produção artística da literatura surda dentro do ambiente bilíngue, com um ensino de qualidade no Brasil. Isso é muito importante para os surdos, esse é o meu sonho. Uma educação de qualidade, uma educação bilíngue, onde surdos possam se formar. Eu não penso em inferior, não, eu quero igualdade. Esse foi o tema da minha palestra que eu apresentei a vocês. Sou muito grata, espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada. Tchau.